Questão 10. Uma pessoa utiliza o seguinte procedimento para fazer a leitura de um livro de 1024 páginas. No primeiro dia, lê uma página. No segundo dia, 3 páginas. De modo que o número de páginas lidas em cada dia coincida com o primeiro termo da progressão aritmética, com a razão igual a 2. Nessas condições, esse livro será lido em quantos dias? Bom, então ele fala o seguinte. Nós temos um livro cujo total de páginas é 1024. Então, nós temos que ler 1024 páginas para completar a leitura do livro. O texto informa que no primeiro dia ele leu apenas uma página. Apenas uma. No segundo dia, o texto informou, olha só, lá no finalzinho está escrito assim, de modo que o número de páginas lidas em cada dia coincida com o termo da progressão aritmética, com o primeiro termo igual a 1 e a razão igual a 2. Em outras palavras, no segundo dia, ele vai ler 1 mais 2, ou seja, 3 páginas. No terceiro dia, ele vai ler 3 mais 2, ou seja, 5 páginas. Então, o problema quer saber de você é o seguinte. Quantos dias, vamos lá, N dias, ele vai levar para ler o livro todo. Sendo que o livro todo tem 1024 páginas. Então, perceba uma coisa. Se no primeiro dia ele leu uma página e no segundo dia ele leu 3, ele já leu aqui um total de 4 páginas. Se no terceiro dia ele leu mais 5 páginas, ele já leu um total de 9 páginas. Ou seja, nós temos que determinar aqui, ou trabalhar aqui, com a chamada soma dos termos de uma progressão aritmética. Porque o nosso exercício vai terminar no momento que o total de páginas lidas for de 1024. Então, o que nós temos aqui é a soma dos termos de uma progressão aritmética. Vamos relembrar a sua fórmula. A soma dos termos de uma PA é dado por A1 mais AN vezes N sobre 2. Onde o A1 é o primeiro termo da sequência, o AN é o último termo e o N representa o número de termos. No nosso exercício, nós já sabemos que o primeiro termo da sequência vale 1. Sabemos que o total de páginas a serem lidas é 1024. E nós estamos querendo determinar a quantidade de dias que isso vai acontecer. Ou seja, a incógnita do nosso problema é o número de termos. Quantos dias será que nós temos aqui? De acordo com as alternativas, pode ser 32, 64, 128, 512. Então, é isso que você tem que determinar. Quantos termos você vai encontrar nessa sequência? 1, 3, 5, 7, 9 e assim por diante. Muito bem. Está faltando nós encontrarmos o valor do AN. Então, você que já estudou a progressão aritmética, sabe o seguinte, que o AN, que é a expressão do termo geral, é dado por essa fórmula matemática. O AN, simbolizando o termo qualquer, é o primeiro termo mais N menos 1 vezes R. Então, nós vamos fazer esse cálculo aqui em particular
esse cálculo em separado. Aí depois eu vou pegar esse valor do AN e vou substituir aqui. Então vamos lá. O primeiro termo da sequência vale 1. O primeiro termo da sequência vale 1. Mais n menos 1 vezes a razão. De 1 pula para 3, de 3 pula para 5. Então nós estamos trabalhando com uma PA de razão 2. Portanto, o primeiro termo dessa sequência será 1 mais 2n menos 2. Lembrando que aqui nós fazemos a distributiva. Portanto, o AN será 2n menos 1. Esse valor deve ser colocado aqui, ó. No lugar do AN, nós vamos escrever 2n menos 1. Portanto, a nossa fórmula vai ficar 1024, abre parênteses, 1, que é o valor do primeiro termo. No lugar do AN, você vai escrever 2n menos 1, fecha-se o parênteses, multiplicado por n, tudo dividido por 2. Muito bem. 1024 igual. Dentro do parênteses, esse mais 1 cancela o menos 1. E nós vamos ficar com 2n vezes n sobre 2. 2n vezes n sobre 2. Esse 2 simplifica esse 2. E nós vamos ter que n ao quadrado é igual a 1024. Acontece que 1024 corresponde a 10, 2 na décima. 1024 equivale a 2 na potência 10. Basta você decompor o 1024, fazer a chamada fatoração. Divide por 2 dá 512, divide por 2 dá 256, divide por 2 dá 128, e assim sucessivamente. Então, você vai chegar em 2 na décima. Se nós simplificarmos por 2, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 5. Portanto, n vale 2 na quinta. E 2 na quinta corresponde a 32. Portanto, para que esse livro de 1024 páginas seja lido nesse ritmo, nós vamos ter necessidade de 32 dias. E essa resposta nós encontramos na alternativa letra A. Portanto, questão 10, resposta letra A.